Hoje a gente vai falar de algo que pode incomodar, mas eu queria que você tivesse e ficasse e ouvisse, porque para mim também é uma novidade. Eu já falei um pouco sobre isso no passado, eu vou aprofundar um pouco mais do que o normal. Não é crítica ao dinheiro, pelo contrário, dinheiro é coisa boa, é energia, você pode ganhar, é uma energia, sei lá, uma movimentação, e ela pode ser incrivelmente positiva, né? Mas não é disso que eu venho falar. Eu venho falar dos pontos em que os pontos cegos em que ele pode se tornar negativo, sem que você perceba. Onde ele pode ter uma maldição. Eu já falei de maldição de roubo. Lembra que eu falei da maldição de quando você pega uma coisa que não é sua, né? Até o de bandidos que levam o celular e sai correndo. Roubei. É um negócio amaldiçoado, porque alguém perdeu aquilo, alguém sofre por a perda daquilo. Em alguma esfera que a gente ainda não entende bem essa matemática, em alguma dessas parâmetros aí meio quântico mesmo, que vai pegar você em algum ponto que você não sabe qual é, ou em outra vida, ou ali na frente, é uma energia, não sabe? Esse negócio vai incomodar. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? Alguns carregam vibração boa, outros vão carregar um peso e um peso passivo. E eu fiz isso aqui porque eu comecei a questionar coisas. Sabe quando você vai fazendo? Cara, eu só comecei a questionar algumas coisas hoje, com 48 anos de idade. O que é isso? O que é isso? Aí eu ia atrás. Antigamente você falava um termo, eu nem pesquisava. Hoje em dia o cara falar para mim qualquer manobra de não sei o que na medicina, eu já quero saber por que é aquele nome. A maioria das vezes é um nome de um médico de determinado lugar. Um cara que descobriu. Mas eu fui de atrás. Aí, por exemplo, vamos lá. Imagine a cena. Eu quero que vocês pensem comigo, porque eu não vou ditar nada aqui. Eu vou falar. E eu vou trazer que você pense comigo. Porque isso aqui é uma filosofia, até chega a ultrapassar a filosofia, porque chega na lógica, mas vamos lá. A filosofia ela pode alcançar a lógica, ou não, mas isso aqui chega na questão lógica. Você compra um apartamento num leilão por R$200 mil, um imóvel que valia 400 mil. Isso acontece à torta direita, com pessoas boas, de bom coração. As pessoas pegam a oportunidade e fazem. Fez um ótimo negócio, certo? Certo. Todo mundo faz isso. Mas e aí? E se por acaso, cara, eu só vou pensar. E se esse apartamento pertencer a uma família que perdeu tudo, que as crianças, os pais não tiveram condições mais de pagar esse apartamento, saíram da escola porque estudavam, a mãe chorou por meses, o seu lucro de 200 mil, então carrega, em aspas, carregaria algum magnetismo disso? Ah, não, porque não fui eu, foi o banco que tomou, eu fui lá e só comprei. Será? São coisas que eu fui pensando. Comprou barato, né? Um conceito. São pensamentos, eu estou te perguntando, eu não estou só, eu estou perguntando. Dinheiro maldito, será que é a origem dele? O foco da origem dele? Qual é a origem daquilo? O nosso ganho vem de onde? Qual é o fundo daquilo? Isso são coisas que nós temos que pensar. Na lei de causa e efeito, tudo tem consequência. Se a energia que acompanha aquilo que chegou até você trouxe uma cobrança, um agregado inconsciente de sofrimento, será que não? Vamos descobrir juntos. Antes, deixa eu começar desenhando aqui, olha, eu vou trazer títulos aqui de banco, tá? Nomes e coisas que nós fazemos sem nem saber. Eu fiz. Tava lá, tem 500 reais parado aí, bota aqui não sei aonde. Aí eu, é mesmo, é seguro, né? Aí você nunca questiona o que é aquilo, nunca estuda, esse aqui é bom. Você só questiona a proporção, esse aqui é mais seguro, esse aqui não é, aquele não é seguro, esse é... Mas você já parou para pensar o que é isso? André Luiz fala aqui, nos ensinou que dinheiro é energia condensada, toda energia, toda matéria, pode produzir luz ou sombra, dependendo da origem e do seu uso. Livro dos Espíritos, a pergunta 917 a 919, Kardec aborda, inclusive, essa questão. Em uma delas, a riqueza é uma prova, tanto quanto a pobreza. Mas é uma prova mais perigosa a riqueza, ele fala. Ele explica que enriquecer à custa do próximo gera débitos espirituais. Aí, se eu não sei, pense, olha que interessante a pergunta. Eu não sei o que é aquilo. Eu não tive intenção. Então, talvez eu não tenha um ataque ativo da minha ação. Mas será que eu acesso o agregado passivo?
Será que em alguma esfera eu não participo do agregado passivo? E é isso que a gente vai falar. A lei de atração diz que quando você ganha um dinheiro através da dor de alguém, você não está só recebendo papel moeda, mas está trazendo sintonia energética com essa situação. É como sintonizar com a rádio. Você capta a frequência e não só a música. Você pegou a frequência da rádio. A música é um cúmulo de ruídos que criam um determinado padrão que você entende como som compreensível pelo seu cérebro. Mas são sons que estão chegando e não só sons da música. Tem ruídos ali no meio. Dinheiro é legal. Dinheiro, por exemplo, quando você produz algo útil, trabalha com amor, ajuda pessoas, vai lá, movimenta, a sua intenção é legal, mesmo que em alguma esfera, por exemplo, a sua intenção foi a melhor possível. É diferente, você sabe que você foi lá, fez um trabalho, tem um salário específico que você recebe. Só que dinheiro também pode ser especulação. Quando ganha é porque o outro perde. Quando rola alguma coisa por trás de alguém manipulando e você chega junto, você é mais esperto que os outros que não são, como o investimento em criptomoeda. Você fica ligado no mercado, você entende o que vai acontecer. Os abestalhados que ficam ali nadando, os mais purinhos, né? Os que não sabem, vão nadando na onda. Você sabe que aquilo é manipulável pelos caras que têm dinheiro o tempo todo. Quem tem dinheiro manipula o mercado. Quem é o mais esperto aprende a manipulação, não tem dinheiro, mas vai seguindo os grandões. Os outros, você vai ganhar dinheiro em cima de quem perde, porque você vai ser mais rápido que eles. E eles não vão perder, você só não perde porque você foi mais rápido que eles. Mas vamos continuar. Dinheiro em cima do sofrimento, quando lucra em cima da necessidade alheia. O peso vibracional. Já repararam que algumas pessoas ficam ricas, mas nunca parecem felizes? Eu estou falando de plenitude, não estou falando de você parentar ser feliz porque tem. Porque olhar o jardim de lado é fácil. Está lá no coração da pessoa, sempre ansiosas, sempre com problemas, às vezes não é coincidência. Pode ser, por vezes, o peso que carregam, de onde e como fazem. O peso, cara, tem algumas profissões que elas não têm culpa, mas elas carregam uma consequência. E aí você tem que entender que tudo tem uma consequência. Tem. Por exemplo, eu ia tocar. Tinha uma consequência. A galera dançava lá da cachaça, mas aquela energia estava batendo em mim o tempo inteiro. Energia de cachaça, de dança, de droga, de sexo, de tudo. Fora a alegria. Eu assumia tudo. Eu assumia fazer a pessoa dançar, mas eu assumia também a Juliana não quer sambar, o cara ficava a Juliana sambando, o cara metia a mão. Eu assumia, tudo estava dentro da. Tudo, eu estava na minha conta, parte disso, proporcional. Você assume a consequência do que você faz. Você pode fazer qualquer outra coisa. Você faz isso. É uma escolha, inconsciente ou não. Voltando. Agora eu queria entrar num negócio aqui. A máquina de fazer dinheiro em cima da dor. Os bancos. Nós precisamos falar sobre isso. Estou falando isso baseado em coisas que eu fui ler, pesquisar. Já tem tempo que eu leio isso. Tem tempo que eu penso. Tem tempo que essa conversa aconteceu, esse tema de hoje aconteceu. A Carita estava no carro conversando. Em determinado momento, nós não sei por que chegou esse termo. Já parou para pensar que, às vezes, vamos lá, o investimento que é feito, você ser um sócio de um banco, por exemplo, você pegar dividendos de banco, você tem ações de determinado banco, vamos conversar sobre isso. Você não tem culpa ativa, mas a energia chega de todo jeito. Será? Só estou perguntando. Vamos abrir a caixa preta dos bancos aqui agora. O spread bancário é a diferença entre os juros que o banco paga para captar dinheiro do cliente e a taxa que ele cobra emprestar esse capital a terceiros. Dados atualizados medianos. A poupança rende em média 0,5%. Por aí, um pouco mais, um pouco menos, tá? Enquanto a taxa Selic atualmente, que a taxa de juros está 15% ao ano. Vamos pensar. Aumentou um pouquinho mais, eu acho, por causa disso aí. Tá. Cartão de crédito rotativo, 445% a 450% ao ano. Se você emprestar dinheiro ao banco, você vai ganhar entre 10% e 15% ao ano, dependendo de um lugar, nos procedimentos seguros. Se você pegar dinheiro emprestado ao banco, isso ao ano, você vai pagar entre 450%, 445% e 450%. É um absurdo. Você vai ganhar por cerca de 37% ao mês. Para você ter ideia,
Ele em um mês dá o que você vai ganhar mais ou menos em 3 anos se você fizer a mesma coisa emprestando dinheiro para eles. Na verdade, nós vamos conversar sobre isso. Tá, o cheque especial muda um pouquinho, dá 137% ao ano, mais ou menos 11% ao mês. O que você ganha em ano, ele ganha um mês. Dividendos, o que são dividendos? Algumas pessoas têm ações do Banco do Brasil, ações do Itaú, ações do Bradesco, isso você pode ter. Se você quiser lá, só comprar, você faz assim, ó. Parece que, acho que no 2024, cerca de 49 bilhões foram distribuídos em dividendos entre os bancos para os acionistas. Tá? Quando você compra ações do Itaú, tá? Ele pega seu dinheiro, mais ou menos, e você passa a ser isso. E o principal forma que você se torna sócio da máquina, sócio. De onde vem esse dinheiro? De onde que você acha que vem o lucro dos bancos? Tem que pensar sobre isso. Vem de várias ações seguidas, mas principalmente do cheque especial, de cartão de crédito e empréstimos não pagos. Porque os empréstimos pagos, ou os pagos também, porque os juros em cima são absurdos. Investimento em compras de imóveis e outras coisas. De uma mãe que paga 15% ao mês no cartão, de um pai desempregado que usa cheque especial para comprar comida, demora um pouco de pagar. Tudo tem nome, lucro, rosto, tem história de sofrimento. Estes, quando o cara está em casa, que é uma pessoa de bem e recebe um dividendo, parte do lucro dele vem daí. Aí eu pergunto para vocês, sei lá, eu estou aqui, peguei o meu dinheiro do meu salário honesto, trabalhando em uma coisa honesta, e emprestei, deixei no banco. Comprei uma ação de banco. Comprei. Quando eu compro ação de banco, eu divido o lucro e o prejuízo. Se tiver prejuízo, eu vou para o prejuízo. Se tiver lucro, tem anos que tem prejuízo, inclusive. O Banco do Brasil teve prejuízos seguidos. Mas lucro é mais comum, tá? Quando acontece o retorno desse valor, uma parte entra na minha conta, se não me engano, acho que é setembro, uma coisa assim, uns 3 ou 4 meses por ano você recebe. Lá a partir do fim do ano, principalmente. Acho que tinha em julho, setembro. Eu nunca fiz, tá? Só fui estudando, fui pesquisar, tá? Nunca fui acionista de banco. Até por não ter informação na época suficiente para isso. Aí eu pergunto para você. O cara que recebeu uma proporção de dividendo, assume ele em alguma esfera algum tipo de reação energética de estar recebendo um lucro fruto de sabe quem? Aliás, você deve no cheque especial? Cara, não minta não, eu devo. Eu estou estudando para um dia voltar à medicina e conseguir meu nome sujo. De boa na lagoa. Não minto. E nem sou hipócrita. Mas eu esforço para não ser em nenhuma esfera. Não tenho 2 personalidades. Tenho uma só, Zé Cu, em qualquer lugar. A forma que eu brinco aqui, eu brinco mais em qualquer lugar. Mas é a mesma coisa. Você tá com o nome sujo? SPC. Nome sujo. Na boa. Tranquilo. Só fala, não estou pago porque eu não posso. Um dia que me formar, começar a trabalhar, vou fazer uma coisa lá, já vai ter, e vou resolvendo. Quando eu saí, não me organizei. Mas não foi só por isso, foram várias outras coisas. Você vai ver que uma parte está aqui, mas é uma parte significativa da sociedade. E as pessoas não fazem porque querem. Às vezes perde o controle. Às vezes você vai brigar por uma coisa que você acha injusto, não dá, não consegue, e o negócio vira uma bola de neve. Foi o que aconteceu, basicamente, comigo. Você, na verdade, tudo que estão lhe cobrando, juros, né? Ou se você esteve, vai para tanto os donos dos bancos, esses são os principais acionistas, né? E eu, como pequeno acionista, vai. Agora, eu já investi no CDB. Você sabe o que é CDB? Já investi no CDB? Eu já. Estava lá uma vez no PicPay. Coloca aqui, sei lá, tinha R$634. Investe no CDB. Aí eu coloquei lá, sei lá, por tanto tempo. Quando eu fui tirar, acho que tinha 1.200 e pouco. Tinha um tempão lá. E eu não sabia o que era. Que bom, seguro, né? Realmente legal. Mas tem CDB, não tenho ideia do que era. Eu sei que assim, eu sabia que só que era seguro. CDB significa Certificado de Depósito Bancário.
Você empresta dinheiro para o banco, ele te paga mais ou menos uma porcentagem, vai lhe pagar 10, um pouco a mais. Você pagou 6, 10, 110, 100, você vai receber um pouquinho a mais. Um pouquinho razoável. 2, 3 anos pode dobrar, 3, mas não é tanto. O banco pega seu dinheiro e empresta 180 ou mais por cento. O que acontece? Você está pegando uma proporção do seu dinheiro que você emprestou, do dinheiro que foi emprestado para os outros. Principalmente do que vai ser emprestado, você paga em cima de juros. Você está ganhando dinheiro em cima de pessoas que estão fazendo empréstimo. Você não sabe disso? Eu não sabia. Não tinha a menor ideia. Tem um monte de outros aí que eu fui pesquisar. Aí eu fui atrás para saber o que era isso. Aí você fala, o que eu faço, pelo amor de Deus, né? Como é que a gente faz para pegar nosso dinheiro, ou nem que seja pouquinho que esteja, e você, sei lá, investir em alguma coisa que possa parecer honesto, assim, sei lá, tesouro direto, alguma coisa, qualquer coisa que possa não parecer desonesto, mascarada de alguma coisa. Aí eu fui, vamos ver aqui o movimento em setor imobiliário, o LCI e o LCA. Aí você pode estar pensando em construtoras, tem uma máfia de construtoras agora que estão fazendo apartamentos minúsculos, superfaturados, somente aqui, que endividam famílias, às vezes, por 30 anos. E, às vezes, um apartamento que custaria 300 mil, sai por 900. Quando a pessoa paga 3, 4 vezes mais. Estou falando alguma mentira aqui? Estou falando alguma mentira aqui? Uma coisa aqui? Meu apartamento, eu tirei meu dinheiro da FGTS, era financiado por 30 anos. Né? Meu apartamento era. Então, assim, aí você vai na LCA, que é o financiamento do agronegócio. Eu estou perguntando se o dinheiro que você ganha em cima disso, se ele não seria, em alguma esfera, um dinheiro maldito. É só uma pergunta. Aqui, eu sempre no canal eu gosto de trazer aqui no YouTube questionamentos espiritualistas que nos melhorem como pessoas e nos alertem sobre visões e situações, mas que a gente vá com calma. Você não pode dar um pulo grande. Você tem que fazer tudo com bastante cautela. As coisas já estão em caminho, o negócio já está acontecendo. Vamos pensar, sem exagero, sem extremismo. Mas nós precisamos saber. Conhecimento não é uma coisa boa, né? Não vai fazer mal para ninguém. O LCA financia o agronegócio, que a gente não sabe o que acontece nele. Tem gente que destrói o meio ambiente, tem gente que explora trabalhadores rurais. Tem gente que não. Geram alimentos com agrotóxico ou geram, às vezes tem outra parte também, da parte de... Tem um monte de coisa envolvida nisso. Então é isso que eu estou falando. O seu dinheiro está lá, você está investindo nisto. Eu acho que assim... É uma energia. Eu trabalhei e fiz essa energia. Dela eu quero mais. Quanto mais, melhor. Perfeito. Mas será que não dá para saber o que está acontecendo? Meu medo é, em alguma esfera, essa energia causar uma reação magnética. Em que, mas dane-se. Velho, a gente trabalha, não é para ter uma casa, para ter um lugar. A gente trabalha para ter uma casa em paz. A gente trabalha para sentar no quintal da nossa casinha e o sol bater na gente e ele pegar nosso coração e fazer a gente sentir paz. Mas você sentar num lugar desse e eventualmente alguma coisa estranha circular você e você não sabe por quê. São muitas. Essa seria uma delas. Perdão. Aí tem um monte, cara. Um monte. Os fundos de crédito. Existe um tipo chamado fundos de crédito. Esse aqui é um dos piores. Fundos compram carteiras de dívida. Os bancos, quando percebem que... Isso eu fui ler, tá? Estou lendo há um tempo, isso aqui não é de agora, não. Os bancos, quando percebem que não vão conseguir receber as suas dívidas, eles meio que vendem... É um empréstimo. Você tem até... Eu vou lhe dar 6 meses para você receber essa dívida. Se você receber, você me paga uma porcentagem pequenininha, uma porcentagem tal, uma parte fica para você. Então a empresa de cobrança começa a te ligar. Começa a mandar e-mail para você. Olha, seu CPF vai ser negativado. Sabe esses e-mails que você recebe? Você sabe o que eu estou falando? Essas ligações, às vezes o WhatsApp que você recebe. Eles pegam todos os seus dados junto ao banco e fazem um ataque pesado em cima da pessoa que sabe lá por que não conseguiu pagar.
Então ela é atacada nos e-mails, no telefone, com aviso, com carta dizendo que vai entrar na justiça. O cara entra em desespero, não sabe o que faz, o medo de perder suas poucas coisas que pode ter, sabe lá. Então aí o que acontece? Não consegue, a dívida volta para o banco, que volta a revender. Esse é um processo meio que interessante. Então tem gente que entra nesses fundos, investe neles. Vê que interessante. Quanto maior a inadimplência, maior o lucro da galera que está nesse fundo. Então tem gente que vive dessa aí. Vive chama Custo Brasil, né? Custo Brasil. E é uma perturbação, porque, vê, a gente não está falando que as pessoas que estão devendo são honestas, são santas, não. Mas a gente tem que pensar que a situação, principalmente, acontece em cima das pessoas mais pobres, com alguma dificuldade, ou que se embananaram por algum motivo, que não se organizaram por algum motivo. Então você pega uma turma que sempre vai cair na mesma coisa, que elas são um pouco mais emocionais, menos controladas, eu me incluo nelas, tá? Então isso tudo entra no sistema energético e as pessoas estão ganhando dinheiro em cima disto. Aí a minha pergunta cara, não nos cabe entrar no mérito de cada pessoa tem sua dificuldade, às vezes honesta, às vezes não, às vezes de má fé, tá? Cada um que responda pela sua energia. Mas a pessoa que está aqui, ela deu uma flechada para alcançar elas. Às vezes você fala, eu sou puro, eu não sei nem porquê, eu só estava ganhando ali. Mas você concorda comigo que em alguma esfera, quem tem fundos, investimento nesse lugar, ela tem uma certa maldição na proporção do retorno? Cara, é sofrimento isso. O seu lucro existe em cima de sofrimento alheio. Uma quantidade não dá nem para calcular de pessoas sofrendo e o processo rodando. Aí a pergunta é, será que em algum lugar isso não seria um problema? E existe no Brasil uma certa... esse assunto não se fala muito, tá? Esse assunto não se fala muito, na verdade se fala só sobre investimento. Você é smart porque você investe. É mais bonito, você ser mais inteligente, vai ter uma vida melhor porque você investe. Você vai ter uma segurança futura porque você se organiza e faz isso certinho. Mas até onde é puro realmente? Até onde está mascarado de alguma beleza? Sabe quando o cara vai vender para você uma coisa e diz que a coisa é linda demais, perfeito, vem para cá. Que nem o projetor astral americano. Venha para cá que você vai voar. Aqui você vai poder ver o show, não sei quem, no estádio e tal. Vai poder ir até... Eles falam isso lá, velho. Vai poder ir até a Torre Eiffel, vai poder ver Paris. Vai poder assistir o jogo do Barcelona lá no Camp Nou. Aí você... Pô, eu vou sair do corpo. Eles vendem a imagem assim. Ou tanta gente que vende cursos assim. Vem para cá que é uma maravilha. Aqui você consegue. É uma enganação, na verdade. É uma coisa voltada a um parque de diversão. Que por trás é quantas outras coisas. Claro que a gente não pode deixar de viver, porque tudo vai ter alguma coisa errada. Até certo ponto, a gente não sabe nem o que está acontecendo em todos os outros tipos de situação, apesar de não ser esse o tema de hoje. Mas a indústria da alimentação, a indústria de compras online, a indústria de coisas da Shopee, da Chains, ou do que for, como esses produtos são feitos, de onde vem a energia deles, porque a gente só consome de forma passiva, né? A energia chega nas nossas costas, ela é dividida de forma proporcional, mas de repente a gente não deixa de trazer um tipo de maldição, partindo do princípio que aqui tem um sofrimento embutido. Eu só estou questionando, tá? Só estou analisando junto com vocês. Criptomoedas. Eu já investi em criptomoedas, só me lasquei. Tem gente que é bom, velho. Tem gente que sabe a coisa. E esse que sabe, pega o abestalhado. Pega o outro aí que é abestalhadão também, é emocional. Olha, agora cresceu, que pega a moeda. Olha aqui, a moeda da pata do elefante chegou agora. É assim. Ó, essa pata do elefante é massa. Aí vem as conversas, vem as... Não, o cripto não é investimento, é tecnologia, mas tem um senso de enganação fora de série ali. A gente sabe muito bem que existem as questões das baleias ali dentro, Humberto. E que elas manipulam o mercado. As baleias são os ricos. E que vai até lá, ele bota um dinheiro numa moeda, a moeda sobe. Aí você entra. Você ele tira o dinheiro todo.
Aí o esperto, ele percebe o mapa, ele estuda o gráfico, ele percebe o momento, mais ou menos, que é a ideia de ver. Esse cara é tudo estratégia. Aí ele pega o dinheiro dele, antes de cair, ele tira. Aí o cai. Quem é que se lascou? As sardinhas. Né? A sardinha se lascou. Aquilo é feito para pegar o Zé Cu, entendeu? Para você ganhar, alguém tem que perder. Né? Em alguma esfera. Lógico que existem algumas moedas, lugares um pouquinho mais seguros, ou não tanto, mas é especulação para baixo e para cima. Claro que tem outras. O cara esperto, por exemplo, ele especula, ele percebe, o cara que é danado, o Zé Cu não vê isso. O Zé Cu está vendo que vai ter um negócio nos Estados Unidos, começou uma possível guerra, o Zé Cu não vê isso. Agora o esperto ele vê. O danado, o cara inteligente, o cara que estuda isso, ele vai lá e tira antes. A sardinha se lascou. Investiu, se lascou. Caiu antes, ele sai antes disso. Ele sai antes de acontecer. Então, o dinheiro, ele cresce, uma coisa só cresce porque alguém colocou lá dentro. Aí a quantidade de versos cresce. Só que quem é que cai? O cara tem que ter paciência. Acho que criptomoeda precisa de duas coisas. Ou as duas juntas, ou principalmente uma. Paciência. Tem que colocar e ficar quieto. E saber a hora. Mas principalmente é o cara que está antenado, está olhando os mapinhas sempre, o cara que estuda, ele faz alguns cursos, ele olha, ele consegue sair antes da coisa acontecer. Eu poderia perguntar aqui quantas pessoas ganharam dinheiro com criptomoedas. Só pouco, só os que ganharam estão o tempo todo. Tem um gráfico, acompanha, abre de manhã cedo, ele já está vendo, já está vendo. O Zé Cu não faz isso, velho. O Zé fica de boa ali, meio quietinho e tal. Não tem o que fazer. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando que, de alguma forma, o mercado, sendo que ele pode ser manipulável, não todas as moedas, mas algumas, uma boa parte, né? Se você não se ligar, você, de alguma forma, em alguma esfera, você ganhou em cima do montante que entrou. E conseguiu ganhar porque saiu antes de acontecer. Você sabia a hora de sair. Não, vou sair agora. Aí você sai. E você não saiu por acaso. Alguns casos acontecem. Você saiu porque sabia que era a hora certa e tinha o risco de a coisa acontecer. O Zé não, o Zé ficou lá. Não, vou ficar. Aí eu conheço uma pessoa que investiu no Shiba. Vocês vão conhecer os caras de moça. Pegou, o cara tinha... Era não sei quantas milhões de Shiba, era uma coisa assim, era muito. Aí pegou 50 mil reais, botou em Shiba. Ele tinha... Rapaz, era um monte, velho. Shiba caiu assim em 2022, acho que era o auge do negócio, no meio da pandemia ali, coisa assim, 22, tem. Aí Shiba subiu, caiu que ele ficou de 50 mil reais, ele tinha 800. Pô, que pena, velho. Aí ficou lá e ele não tira. Hoje ele tem pouco, quase nada. Não sei nem se a Shiba existe ainda. Ele ainda tem esperança de ficar milionário. Tinha uma outra também do cachorro. Tinha uma da Shiba, tinha uma Dogecoin. Era uma coisa assim, mini Doge. Aí tinha do Elon Musk. Aí foi tendo um monte aí. Né? Tem a do Saitama. A Saitama tem uma moeda com seu nome também. Saitama. Aí os caras iam caindo aí, velho. Muito... Mas aí, a galera vai na emoção, se lasca, né? Vamos aqui. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão também, fala sobre o egoísmo. Como raiz dos males sociais, quando a nossa prosperidade se constrói sobre a miséria alheia, estamos alimentando esse egoísmo coletivo. Claro que ele está falando isso de uma forma consciente. As pessoas não sabem o que está acontecendo. E essa é a questão desse vídeo. De que, mesmo você não sabendo o que está acontecendo, se existe um retorno, uma responsabilização sobre aquilo. Se você está fazendo pessoas sofrerem, quer dizer, se você faz parte do sofrimento alheio, se é um dos investidores do sofrimento alheio, sem perceber. Em Pão Nosso, Emmanuel escreve: o dinheiro em si não é bom nem mal. Todavia, representa valores e possibilidades que podem conduzir o homem ao bem ou ao mal. A chave está na origem e no uso. A sintonia vibratória é cada real que você ganha carrega a vibração de como foi obtido.
Obviamente que você faz de forma mais honesta possível o seu coração. Dinheiro do trabalho honesto e movimentado de forma honesta, onde você sabe o que acontece, de onde vem, para onde vai. Ele vibra diferente do dinheiro da especulação, que vibra diferente do dinheiro da exploração. Então são 3 formas que se acontece aqui. Você tem um dinheiro honesto, você trabalhou, tem uma aumentação do processo, o dinheiro vem na sua direção, você pega aquela parte e é dali, ali tem ele. Você tem o dinheiro da especulação, onde tem gente que vive de especulação de mercado, e até certo ponto esperando, vendo o que vai acontecer. Vai cair isso aqui, mexe aquilo, mexe lá, tal. Isso é uma especulação. Alguém vai perder, alguém vai ganhar, porque aquele é esperto, aquele vai se lascar. Tá? Outra coisa interessante que eu queria questionar vocês, dinheiro de loteria. Pensemos. Eu não estou apontando nada, estou só questionando hoje, tá? Dinheiro de loteria. Ah, Saulo, mas é pouco. Essa pessoa aqui, quantas pessoas em cada lugar do Brasil, eu estou falando do Brasil, tá? Mas isso acontece no mundo todo. Colocaram o dinheiro naquele negócio ali. A gente nem sabe se esse negócio é 100% honesto, tá? Vide casos de políticos que chegam a ganhar 10, 15, 20 vezes aí e usa como lavagem de dinheiro. Então a gente não sabe a origem desse processo. Como é que se eles compram, né? Ninguém sabe direito. Mas vamos lá. Vamos dizer que seja. O seu João mora lá no Ceará, investiu lá R$10 na Mega Sena. Dona Maria, no Acre, investiu seus 15. Juliana, que é sambar, que mora em São Paulo, investiu seus 20. O outro lá. Você foi lá e investiu 20 também. E você ganhou. Ah, que bom, tal, tô milionário, minha vida mudou. Né? Ganhou. Mas quantas pessoas colocaram... Eu sei que é uma brincadeira, entre aspas, loteria deve ser vista como brincadeira, bem mais leve que outra. Mas eu queria te perguntar sobre isso. Quantos desejos aconteceram em pedaços que foram? Quantas pequenas energias entraram naquilo? É isso que eu pergunto assim. Será que toda essa energia, ela de alguma forma não chega? Você vai ganhar, tal, mas será que... Eu não sei dizer, eu só estou questionando. Eu sempre pensei nisso. O cara, ele vibrou, ele pensou, fez plano na casinha dele lá. Se eu ganhar na loteria, cara, acho que eu vou comprar uma casa para minha mãe. Na loteria eu vou não sei o quê. Não ganhou. Ele fez várias idealizações aconteceram, saíram da mente de cada pessoa. Vários desplanos, a coisa estava mirada por várias consciências. Parece que se existe energia, era como se fossem pequenos fiozinhos, quase insignificantes, mas quantos jogaram? Aí eu pergunto para você, uma pessoa ganha, ela ganhou honestamente, ela não fez nada de errado. Mas é aí que eu entro. Existe um processo passivo que eu quero questionar. Ela não fez nada errado. Muito pior que eu não estou nem falando aqui dos malvados, mesmo dono de banco, outras coisas aí. Aqueles que sagem e fazem com intenção de tirar. Vou entrar nas bet já, viu? Vou entrar na tal das bet aí. O cara vai ali e vai ter... Cara, será que é totalmente puro? Será que é limpo? Será que a energia não tem nenhum... que pode chamar de maldição a proporção de retorno? As bets. Velho. Bet no Brasil é de uma sacanagem. Tá vindo uma coisa aí, pode anotar, viu? Tá vindo um tal de Pix parcelado, adiantado, sei lá que pet é essa. Isso vai dar um problema. Vai vir uma carteira nova aí de dividendo de Pix parcelado, que o cara não vai conseguir pagar. Era parcelado, ele não teve dinheiro na conta do outro mês. O que vai acontecer? Ele não vai poder usar o Pix, pai velho. Uma coisa que era livre, era só se você tinha, que era garantida, que era, entre aspas, mais pura, que causava menos situação, vai deixar o cara preso. E vai ter uma carteira de investimento nova, que vai ser o cara que vai investir nesse negócio aí, ou vai entrar dentro na outra lá, né? No CDB, no sei lá o quê. Então uma coisa que vai dar ruim isso. Viu? Vai ser outra forma de tirar dinheiro do coitado do Zé Cu. Porque só o Zé Cu que se lasca, entendeu? O esperto não se lasca, não. Porque o esperto ele é mais calmo, ele é menos emocional, ele tem uma direção boa na vida. Eu me incluo no Zé Cu, tá?
É o que vai pegar. Tô tentando melhorar. Mas vamos pros bettings. Cara, não tem um produto, velho. O bet é de uma ilusão, de uma sacada. Eu podia fazer aqui, ó. Um perfuminho. Eu vou fazer um betting aqui agora. Eu vou ou não vou passar o perfume? E aí, o Saulo vai ou não vai passar o perfume durante a live? Se eu passar o perfume, você ganha. Se eu não passar, você ganha quem votou e quem não vai passar. O produto é a possibilidade. Não tem produto, velho. Aí começa, pá, deixa o Saulo vai, o Saulo não vai. E aí, volta aí. Vou fazer aqui agora. O bet é de uma sacanagem. E ele pega... Você sabia que existe no cérebro da gente, né? Ó. Bet online. Betanos, do Saulo. Ele vai passar o perfume. Vamos lá, quem vai ganhar aí, vamos? Perfume. Votem aí. Vai ou não vai? Começa aí. Dinheiro entrando, ó. Vamos lá, galera, vamos lá. Quanto mais sim, quanto mais não. Tá aí. Se você votou no não, tá? Você vai ganhar menos. Quem votou tem 30% só no sim ali, viu? Essa galera vai pegar um montante maior, porque é uma proporção. A proporção fica para casa, sempre ganha. Uma parte fica para casa, tá? Outra parte fica para vocês. É assim que funciona. A casa sempre ganha, entendeu? E eu posso manipular o mercado se eu quiser, viu? Posso falar pro cara, galera, ó, é o seguinte, vote no sim aí que... Saulo, bota aí no sim, a casa pode manipular. Falei, opa, vou manipular que eu ganho dinheiro em cima, né? E um cara falar comigo aqui. A opção... A enquete é o seguinte, eu tô brincando. É o produto. O produto do betting é um produto de possibilidade. Vai fazer o gol ou não vai? Ele vai ter pênalti ou não vai? O placar é 2 ou 3? Vai cair na área ou não vai? Vai ter quantos cartões vermelhos? E a galera faz isso na cara dura. Quem tá fazendo isso tá ganhando dinheiro em cima da... A gente tem isso na gente, né? Da pureza das pessoas. E quem faz isso de forma boa, achando que tá fazendo bem, não tá, velho. Porque tem gente pegando dinheiro da onde não tem para fazer sair. Vou cancelar aqui a enquete agora. Eu vou passar o perfume. Ó. Delícia. Porque tem menos por cento no sim, entendeu? 39% a minha porcentagem é maior, entendeu? Tô cheiroso. É máfia. Perdeu. Na próxima FAQ vai ter o bet do Betanos de novo. O ano Betanos do Saulo. De novo. Né? No próximo você participa de novo. E aí o dinheiro, a casa sempre ganha. Cara, é de uma sacanagem isso aqui, velho. Isso aqui dá um... Pelo amor de Deus, eu vejo... Chega, meu vídeo ligou. Não vão me calar! Brincadeira, meu vídeo tem desligado mesmo. Tem esquentado minha câmera aqui. Tem que dar um jeitinho novo. Não me calarão. Vou ligar o ventilador aqui, vai fazer um pouquinho de barulho, tá? Renato, você perdeu dinheiro? Desculpa, irmão. Não tive intenção de você perder dinheiro. A lei do retorno. O universo tem uma contabilidade perfeita. Se você enriquece tirando de alguém que tem pouco, uma hora a conta chega. Pode não ser financeira, pode ser na saúde, no relacionamento, na paz de espírito, lá na outra vida. Aí você vai, das coisas vão dar ruim para você lá, ou tá dando agora. Não encaixam, umas sensações estranhas, constantes, e não sabe por quê. Não sabe nem a matemática. É tanta variável que uma delas pode ser essa. Uma. É difícil. É difícil. A gente vê. É uma forma de ganhar. Eu acho criminoso. Eu acho que tem várias outras coisas que eu acho criminosas. Sabe? O nosso cérebro, ele funciona assim. O sistema nervoso da gente, ele funciona ele pega mensagem subliminar, ele pega pequenos avisos,
Ele pega a quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa. Então, se uma mesma coisa começa a aparecer na sua frente, por exemplo. Quem já não quis saber qual é esse perfume que está aqui? Já quis saber? Eu quero saber qual é. Daqui a pouco, se eu mostrar para você mais 3 vezes, você vai querer comprar. Olha, é muito bom, cara, isso aqui. Olha, isso aqui, pô, você passa, velho. Ele é bambu. Aí quando você passa, dá uma coceira no pé. Daqui a pouco, você vai querer comprar ele, velho. Eu quero também, Saulo, essa coceira aí. Você vai querer, e isso é lavagem cerebral. E isso é outra coisa que a gente tem que se ligar, que provavelmente dá karma também. Enganar as pessoas usando fragilidades visuais ou fragilidades da própria personalidade do sistema nervoso. Nosso sistema nervoso é assim. Contador está aqui. Mentira. Mentira. Né? Você tem 2 horas, 15 minutos para comprar nesse preço. Mentira. Pode sair do site e voltar que você compra depois por o mesmo preço. É mentira. Isso é uma forma de pressionar o seu processo de como funciona o seu sistema nervoso. O seu sistema interno, como funciona o sistema de acesso, de visão. Sabe aqueles sites que você entra? Dá vontade de achar um aqui. Não vou fazer não, porque eu posso que eu pegue e fale mal de alguém, não é a intenção. Sabe aquele site que você... Olha, agora aqui não sei o quê, olha, sabe por quê? Porque isso aqui, se você usar isso aqui... Chega, parou minha música aqui. Se você... Olha, isso aqui, se você usar isso aqui, ó... É mais gostoso, porque além de mais gostoso, ele faz uma coisa legal, olha, ele vai fazer você se sentir em paz. Além de se sentir em paz, você vai andar rebolando com ele. Se você fizer isso aqui também, ó, e você vai ver, não, olha, clique aqui agora. Aquilo é lavagem cerebral. Isso são técnicas de lavagem cerebral. O cérebro funciona. Isso foi descoberto pelo marketing digital, tá? Que não deveria ser usados. As pessoas não fazem porque querem. Elas fazem sem querer. É passivo. Ah, todo mundo está fazendo isso aqui, vou fazer também. Espiritualista que não pode cair nisso. Nós estudamos para perceber a não enganação. Não pode enganar o ser humano. Nunca. Estudamos para nunca enganar ninguém. A intenção, pelo contrário, é passar informação, abrir consciência, fazer ficar mais lúcido quanto as coisas estão acontecendo. Tá? Se você usa isso, a partir do momento como o conhecimento é caminho sem volta, tem que pensar sobre isso a partir de agora. E tem gente fazendo isso aí. Entendeu? Porque, vê, que interessante. Eu lavo a sua mente para você comprar meu curso. No meu curso eu falo para você abrir a consciência. Peraí, tem um negócio errado aí. Você tem que abrir a lucidez. Tem que ficar esperto. A lucidez para quê? Para ficar preso no meu curso. Eu sempre questionei isso. E eu questionava isso em todo lugar que eu ia. Eu briguei, cara, eu era novo, já brigava em centro espírita. Centro espírita tinha uma conversa que eu odiava. E vou falar aqui agora. Porque Jesus veio à Terra e veio primeiro o Novo Testamento. Agora Jesus veio e trazia a boa nova pelo Espiritismo. Que ele veio aqui, ó, aqui dentro. Eu falei, cara, que conversa é isso? Não foi aqui só, não veio em todo lugar. Isso não está só aqui, está em todo lugar. Aí onde eu ia era essa conversa. Todo lugar que eu vou, o cara quer me deixar preso com essa conversa. Eu fui lá para o IPC, tinha tal dessa conversa. De forma diferente. Eles falavam que nós tínhamos feito o curso intermissivo. Vocês fizeram o curso intermissivo para estarem aqui. Então nós estamos com informação relativa de ponta. Aqui nós estudamos para chegar até aqui. Eu falava, que conversa é essa? Eu conversava, falava na frente, como assim não? Porque ninguém. Como assim ninguém? Só o fato de você falar que ninguém pensa igual, você está. Assim, você pode até ninguém estar falando, é uma outra história. Mas você não pode empreender. E fizeram isso com uma quantidade tão grande de pessoas, tem gente que acreditou tão forte nisso, eu não, espero que eles estejam bem, compraram terrenos e foram morar lá do lado, como se tivessem, já que nós fizemos uma coisa antes, criaram lá, com todo o respeito existente, até acho legal, eles acreditam e tal. Criaram lá, moraram do lado lá, porque para continuar o que eles fizeram no astral, cara. Todo mundo falando a mesma coisa, prendendo as pessoas, não libertam elas. Libertar, você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Vem para cá, vai para onde você quiser, depois. E de boa. Aqui é um negócio. Isso é uma coisa importante. Isso é sem querer, é passivo, as pessoas não percebem. Que prende, você prende sem querer. Você prende a pessoa só em você. Só você, o detentor do conhecimento. E é fácil, o ser humano cai nisso e funciona. Isto funciona, isso é um tipo de lavagem cerebral que funciona.
Por isso que a gente tem que ficar ligado. Emmanuel nos ensina que toda ação gera uma reação correspondente no plano espiritual. Quando tudo que a gente faz vem do sofrimento alheio, da enganação, a gente cria vínculos energéticos pesados que se manifestam como inquietude. Inquietude. Isso me deixou preocupado. Inquietude. Será que meu coração não está bem por causa disso? Será que um cara que está me cobrando aqui não é por causa de alguma besteira que eu fiz também aí? Dessas energias que eu enganei, sabe lá? André Luiz também no nosso lado escreve como pensamentos e emoções geram formas no plano espiritual. Então tudo que é obtido através da dor cristaliza em energia densa ao nosso redor, fazendo com que você fique aqui encarnado e no plano espiritual se sentindo mal. E às vezes não bravo, vai estar em dimensões superiores com a consciência, eu tenho que voltar para resolver as coisas que eu fiz. Faço parte do karma coletivo do Brasil, por ter em alguma esfera perturbado a atmosfera em vez de ajudá-la. Perturbei mais do que ajudei, eu fui entre o neutro, porque eu nunca fiz mal para ninguém, mas nunca fez bem. Pelo contrário, fui um cidadão legal, trabalhei, movimentei, mas investi em tudo quanto é lugar aí, nunca perguntei o que estava acontecendo, para onde ia, qual era a origem, e nisso criei, não fui para o umbral, não tinha energia dele, mas criei pendências. E pendências essas que não é porque elas estão contidas nas reações magnéticas e fez com que durante a vida eu me sentisse mal, faz com que eu me sinta mal no mundo espiritual aqui, provavelmente eu vou continuar na posterior até resolver. Por isso que tem que perguntar, eu só estou questionando, tá? A quantidade de situação que a gente vê por aí. E tem um monte, eu não vou entrar mais aqui, são tantas informações, tá? De banco, de coisas assim, que é melhor não entrar. Aí eu fiquei pensando, aí eu com meus bobotões, eu fiquei pensando aqui sobre se eu tenho consciência de um troço desse e me pergunto na frente, estivesse na frente de Jesus, de Buda, do Gautama, do Kuthumi, do Moria, do, sei lá, o Hilarion, e se eu me sentiria confortável explicando para eles como que eu ganho dinheiro com esse investimento. Olha, eu faço isso aqui, mas eu sabendo, se eu me sentiria confortável na frente deles. Não, você sabe que isso fez e faz fruto de muitas pessoas sofrendo, né? Se eu conseguiria, talvez... É tão incrível isso, que você pega uma história interessante, eu gosto de pensar. Você consegue explicar isso para uma criança de 8 anos, ela entende, mas para um adulto ele não entende, porque ele vai defender o seu território. Uma criança não sabe o que está falando. Mas vê que interessante. Certa vez, eu morava em Recife ainda, eu subi o elevador com uma mãe e uma menininha. Aí, chegamos lá embaixo, começamos a abrir conversando, tal, já conhecia eles, até que ele falou, fulaninha não quer comer mais galinha, frango. Aí, por quê? Porque ela descobriu que é da galinha pitadinha. Sério? Como foi isso? Ela estava assistindo galinha pitadinha, estava assistindo desenhos, né? Outros, sei lá. E eu falei, vem comer seu franguinho, filha. Ela sentou na mesa para comer, olhou o prato e falou, mãe, esse frango aqui é o mesmo da galinha pitadinha? A mãe, porque... mas é diferente. Pois ela sozinha, com 3 anos. Não como mais. E não comeu. Miserável, velho. Lógica incrível. Então tenta explicar com a lógica que você acha que tem, entre A mais B, para uma criança que adora assistir uma coisa, adora entender. Olha que consciência simples, direta, certeira, sem desvio, sem explicação. É isso, eu não faço. Acabou. Que coisa. Agora, vem um adulto que faz, tenta você, que eu como. Aliás, comi hoje frango. Tenta explicar para a criança. Só tenta. Não, porque tem que ver, porque nós estamos no mundo, nós precisamos de proteína. Mas é a galinha, não como. Mas você tem que... Cara, só tenta achar um argumento, qual que seja. Você vê que é engraçado. Porque o que é o pensamento reto, o que é o pensamento entendível, científico, ou sei lá o quê, né? Compreensivo. Claro que faz parte, realmente, se você for pegar a questão da nutrição, você vai conseguir acobertar alguns valores. Mas eu estou falando isso sobre outras coisas. Você consegue, eu pergunto, isso me fez pensar também, se eu conseguiria dormir tranquilo sabendo que o meu dinheiro, como que ele está sendo usado? Olha, meu dinheiro está sendo usado assim, quanto mais gente deve, quanto mais gente na cheque especial, melhor.
Se eu sinto satisfação, eita, se aparece no jornal, inadimplência cresce no Brasil, cerca de tantos por cento da população, estava aqui a galera aqui agora, 40% do chat é inadimplente aqui, tá? Um fato, incluindo esse Zé Cu que vos fala. Se você dorme bem sabendo disso, que se você tem um fundo específico, você está ganhando dinheiro em cima de 40% do chat, incluindo eu. Mas tire isso do chat e vá para o Brasil todo. 40% do chat significa dizer que temos 700 aqui, né? Você vai pegar quantos? Uns 200 lá vai. Aqui. Quanto você sente a satisfação? A pergunta é, mesmo que, e aí vai uma outra questão, mesmo que você não entenda de questões energéticas, não esteja nem aí, a consciência, ela é plena ou ela não é? A ética é plena ou ela não é? A ética por si só, a moral, a percepção, deve existir independente das questões energéticas. Porque você tem que ter consciência que isso está acontecendo. Você ganha dinheiro com sofrimento alheio. Certo? Isso é um fato. Passivamente, você não tem a culpa direta. Você não é o detentor total, é uma pequena parte, uma proporção. Se muda aos poucos, se compreende aos poucos, não se faz alterações estratégicas. Mas é importante saber. Tudo está sendo voltado a um processo. Por isso que eu falo, o cara quando encarna, quem falou foi os mestres, os próprios, acho que foi o Kuthumi que falou isso, que mesmo os mestres quando encarnam, eles assumem karma ao encarnar. Eles pegam karma. Sabia disso? Só de encarnar. Que tem coisas acontecendo ali que você nem percebe, velho. Dia a dia, está acontecendo. É um karma neutro também que passa. Você passa, tudo está acontecendo. Está transmitindo, está vindo, está pegando. Então, ao nascer, a gente assume algumas consequências, mas algumas delas podem ser combatidas, né? Porque é importante esse tema. Esse tema de hoje é para fazer pensar. Isso que eu falei aqui, tá? Tem não só sobre... É porque eu não vou falar aqui, porque são muitos. Mas tem vários livros de caras que estudam o sistema financeiro internacional que falam isso que eu estou falando. Então, os primeiros... o David Graeber, ele fala da dívida dos primeiros 5.000 anos. O Michael Hudson, de Killing the Host. Thomas Piketty, do Capital do século XXI, perdão. Pensadores brasileiros como François, David Harvey e outros. Todos esses caras já estavam falando sobre essas questões que eu estou falando aqui agora, tá? Da consciência, do que está acontecendo, chamavam até alguns deles de custo Brasil num nível mais alto, mais a fundo, mais profundo, não só esse superficial falado nos jornais, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que sair vendendo tudo que a gente fez até hoje, até porque você tem uma vida de preocupação, não é isso, não faça nada disso. Pense, vá com calma, tal. Tomar consciência, saber o que está acontecendo. Tá? Se é para fazer, transição gradual. Saber passos, onde eu posso ir, quais são os caminhos, tal. Onde é que é mais puro, onde é que é menos pesado, entre no que dá paz, o que seria mais consciente, e você não teria nenhum prejuízo, já que a coisa já está acontecendo há muito tempo, faz parte de um sistema onde todos nós estamos envolvidos nele. Uns sofrendo, outros nem conseguem. E talvez esses que sofram nem tem que só sofrem porque não podem também fazer diferente, não teriam feito. Boa parte, tá?